Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Terapia Psicoteológica, passo 5, processo interventivo, compromisso e processo de mudança. Vamos ver alguns atributos relacionados à consciência que são extremamente importantes num momento de psicoterapia ou aconselhamento. Como nós já dissemos antes, a maioria dos animais não tem consciência no sentido de autorreferência, de individualidade, de identidade e subjetividade. A grande maioria dos animais também não tem um sistema de símbolo, uma linguagem como meio de comunicação. E temos que acrescentar algo importante. A esmagadora maioria dos animais não tem noção de tempo, espaço, ambiente e autopercepção. Explicando melhor, tempo. Tempo é uma característica única e exclusivamente humana. Nenhum animal tem o conceito de tempo. Nós adquirimos a noção de tempo por volta dos 6 anos e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos nessa época. A criança já entende que hoje é o dia de hoje, o dia antes desse dia é o ontem, o dia depois desse dia será o amanhã. E a criança também vai conseguir entender que durante o dia existem horas. Então a criança adquire a noção de data, a noção de hora e a duração de um evento ou a duração de um fato qualquer. Isso é algo extremamente importante porque a noção de tempo, de qualidade de tempo, vai acompanhar a pessoa pelo resto da sua vida. Quando uma pessoa começa a perder a consciência, ou não no sentido de desmaiar, perder a consciência de si mesmo, uma das primeiras coisas que ela perde é a noção de tempo. Observe quando uma pessoa vai fazer uma avaliação psicológica ou uma avaliação psiquiátrica. O profissional começa perguntando para a pessoa: que dia é hoje? Qual a data do seu nascimento? Há quanto tempo você mora em tal lugar? Quanto tempo você gasta da sua casa até o seu local de serviço? Quantas horas por dia você trabalha? Repare que todas essas perguntas estão relacionadas ao fator tempo. E quando a pessoa entra num processo de confusão mental ou de enubilação mental, a pessoa já não consegue mais ter um domínio adequado de tempo. Então, a característica de tempo é algo extremamente importante e é algo única e exclusivamente humano. Além do tempo, um outro fator extremamente importante é a noção de espaço. Nós estamos falando aí noção de lugar e noção de distância. Observe bem, um animal tem noção de lugar. Um animal tem noção de limites geográficos, tem limite de propriedades, ele tem esses limites. Observe um cachorro andando pela rua, o modo como ele urina em poste, parede, árvore que ele encontra pelo caminho. Ele não só está marcando território, como ele está deixando o sinal dele ali naquele local. Então, os animais, eles têm noções de limites geográficos, têm noções de propriedade, como nós também temos. Mas os animais não têm noção nenhuma de distância. Não adianta vocês quererem interrogar um cachorro, um gato, para saber a quantos metros ele está de casa. Ele não tem essa noção. A noção de distância é algo exclusivamente humano, mas a noção de lugar não é algo exclusivamente humano, não. Quando uma pessoa vai fazer uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, depois do profissional analisar a sua noção de tempo, começa a fazer pergunta para ele: onde você mora? Qual a distância da sua casa até a padaria mais próxima? Qual é a distância da sua casa até o seu local de serviço? Quantos quilômetros tem de lugar A ao lugar B? Reparem agora que inicialmente eram as perguntas relacionadas a tempo.
Agora são as perguntas relacionadas a espaço, lugar e distância. Por quê? Porque quando uma pessoa perde a consciência, primeiro ela perde a noção de tempo. A seguir, ela perde a noção de lugar e distância. Então, num processo terapêutico, é extremamente importante trazer sempre a pessoa ao domínio de tempo e ao domínio de lugar. Tudo isso nós veremos logo a seguir quando falarmos em reestruturação cognitiva. Um terceiro fator extremamente importante relacionado à consciência é a noção de ambiente. Não estamos falando em ambiente a espaço, lugar. Estamos falando ao ambiente propriamente dito, à situação, à circunstância onde a pessoa está. Reparem que só os animais que vivem em grupo apresentam percepção de ambiente, porque ambiente não é o lugar físico, o ambiente são as pessoas e os animais envolvidos naquele local. Observe que o objetivo principal do convívio social é a proteção e segurança do próprio grupo e do indivíduo como fazendo parte daquele grupo. Ora, se o ambiente onde a pessoa está não representa segurança para ela, ela vai se estressar em relação a esse ambiente. Mas se o ambiente representa segurança, então ela vai sempre se sentir mais segura, mais estável em relação ao seu ambiente. Temos que entender que certas pessoas, por pior que seja a circunstância que ela esteja passando, por pior que seja o seu ambiente, ela não perde a noção da realidade ambiental. Então, nós estamos falando de pessoas neuróticas. Os neuróticos não perdem a noção de realidade ambiental. Por outro lado, existem pessoas que perdem completamente a noção de realidade ambiental. Então, nós chamamos essas pessoas de psicóticas. Então, observe, quando a pessoa entra num processo de deterioração mental, ela vai perdendo a noção de tempo, a noção de lugar e acaba perdendo também a noção de ambiente. E agora, um quarto fator que nós temos que considerar é a autopercepção. Veja bem, nós já dissemos que os animais conseguem olhar para um espelho, alguns animais, e ver que ali no espelho eles estão vendo a imagem deles mesmos. O ser humano também, é óbvio. Somente os seres humanos podem se identificar ao olhar sua imagem e dizer se estão satisfeitos ou não consigo mesmos, se gostam ou não daquilo que vem no espelho. E mais do que isso, só o ser humano consegue perceber de maneira clara quais são suas reações fisiológicas, que nós vamos chamar de RFS, suas reações emocionais, RE, lembrando que as reações emocionais, além de emoções, também estão envolvidos aí os sentimentos e os instintos. Somente o ser humano consegue entender as suas reações cognitivas, RCG, e suas reações comportamentais, RCP. Lembre-se, quando nós falamos sobre o estímulo ambiental, que ele atuando sobre a pessoa vai gerar respostas, e nós colocamos as respostas, por maiores que sejam em termos de números, nós colocamos em 4 grandes grupos: reações fisiológicas, reações emocionais, reações cognitivas e reações comportamentais. Daqui a pouquinho estaremos dizendo por que nesses 4 grupos especificamente. Então, entenda, consciência é o que a pessoa é. Consciência é a parte imaterial do homem. É a personalidade, é clareza sensorial que a pessoa tem do seu ambiente. Consciência é o juiz das suas ações, pensamentos e intenções, é o elemento de ligação entre essa pessoa e o seu ambiente transcendente. Os bonobos,
uma espécie de macaco muito parecido com o chimpanzé, só que são animais da Indonésia, um pouquinho menores que o chimpanzé, os bonobos têm uma noção muito forte de certo e errado. Ou seja, eles têm uma noção de moralidade. Os demais animais não têm noção de moralidade. E mais do que isso, eles intencionalmente podem enganar, podem mentir para outros animais do seu bando. Então, eles têm uma noção, por incrível que pareça, de certo e errado. Mas temos que entender que a consciência está intimamente ligada ao cérebro e à mente. Ela é a causa das reações neuroquímicas do organismo. O que nós queremos dizer com isso? Não é o organismo que produz consciência, é a consciência que produz vida no organismo. Porque a consciência é o que a pessoa é, mas a consciência transcende em muito o que a pessoa é. Em outro momento, nós já falamos sobre experiência de quase morte, onde nós destacamos que a consciência da pessoa continua existindo, mesmo quando a pessoa sai do seu corpo, quando entra num estado de vida pós-morte.